Em uma noite serena, um homem dorme profundamente enquanto viaja em seus sonhos. Uma sombra cresce, tomando conta da cena. O homem se desespera. O pavor é estampado em seu rosto. Pelas sombras, presenciamos uma das mais famosas mortes do cinema. A cena emergiu de um medo incontrolável que tomou conta de uma nação. Foi uma época de sofrimento que a arte do cinema mostrou-se capaz de evocar a mais pura angústia em sua legítima forma. O ano é 1914. Franz Ferdinand é assassinado. A Alemanha declara guerra, porém seus esforços são em vão. Em meio ao caos, as classes média e baixa da Europa estavam se transformando. Filósofos, poetas e pintores criaram uma nova subcultura, uma que buscava estabelecer um novo mundo em nome da modernidade. Esse pensamento prospectivo ajudou a dar luz ao movimento de arte conhecido como expressionismo. O expressionismo era pouco ortodoxo, experimental e cheio de angústia. Era a representação subjetiva do mundo através de imagens distorcidas e afastadas da realidade. Em sua essência, o movimento explorava a relação entre a arte e a sociedade. No cinema, tais atributos são associados a sets pouco realistas, ângulos profundos e sombras marcantes, intensificando a atmosfera sombria. As histórias se tratavam de loucura, traição e outros temas existenciais trazidos à tona pelo trauma da Primeira Guerra. Porém, é apenas em 1920, no filme Gabinete do Dr. Caligari, que vemos a primeira tentativa de produzir uma obra estritamente expressionista. A grande estilização causava a impressão de que uma pintura havia ganhado vida, efeito este que foi chamado de caligarismo. Apesar do imenso impacto feito pelo filme, seu diretor é sempre tratado como uma sombra, um fantasma por trás de uma revolução. Mas o que levou uma pessoa de tanta importância a ser esquecido pelo tempo? Quem foi essa figura que quebrou as barreiras do cinema alemão e abriu as portas para inúmeras possibilidades? Robert Fina é frequentemente descrito como amigável, mas também muito reservado. Ele era um homem que fazia seu trabalho, mas falava pouco sobre si mesmo. Nascido em Viena de uma família grandemente vinculada ao teatro, Robert tinha um destino artístico traçado. Apesar de ter feito direito na Universidade de Viena, a influência trazida pelo seu pai e irmão, dois atores de teatro, era grande. Foi então em 1912 que a vida de Wiener vira de cabeça para baixo. Seu roteiro para o filme Die Waffen der Jugend foi o ponto de partida de um futuro brilhante e revolucionário. Wiener sentiu uma profunda paixão pela arte do cinema e continuou na indústria como roteirista e diretor. A excitação consumia enquanto ele escrevia diversos roteiros a cada ano. Porém, Robert sonhava em transcender os limites do cinema. O caos e a depressão da guerra que tomaram conta da nação assombravam o cineasta. Era a situação perfeita para fundir o belo ao horrendo. E Robert estava mais do que pronto para tal tarefa. 1919. Esse foi o ano que o expressionismo e a carreira de Robert se encontraram e atingiram seu clímax. Foi um ponto sem volta, uma virada na história, um momento que definiu o destino da arte do cinema. O pesadelo expressionista ganhou vida quando o público conheceu o Gabinete do Dr. Caligari. Fritz Lang foi originalmente escolhido como diretor, porém ficou indisponível, e assim então, Robert Wiener foi escolhido em seu lugar. Hermann Wöhm, designer dos sets, trouxe seus dois amigos Walter Reimann e Walter Oehring. Foi Reimann quem sugeriu o estilo expressionista que frequentemente usava em suas próprias pinturas. Foi a mais perfeita combinação. O estilo visual de Caligari é sombrio e assustador, como um grande pesadelo. Distorções radicais em perspectiva, forma, dimensão e escala criam uma aparência caótica e desequilibrada. Os sets são dominados por formas pontiagudas, linhas oblíquas e curvas, com ruas estreitas e espiraladas. Estruturas e paisagens se inclinam e se retorcem em ângulos inusitados. Robert claramente havia atingido seu objetivo de forma grandiosa. Após meses trabalhando em seu precioso projeto, Robert viu o lançamento de Caligari em fevereiro de 1920. Ele lê as críticas mistas, porém não se abala. No fundo, ele sabia que tal nível de arte seria difícil de ser aceito. Nos meses seguintes, Robert ainda estava consumido pela vontade de criar. Ele logo entrou em contato com seus amigos que trabalharam juntos anteriormente. Não foi preciso muita conversa. O grupo, completamente apaixonado pela arte, estava em sintonia. Robert se juntou com o roteirista Karl Mayer, os produtores Rudolf Meinert e Erich Poma e o cinematógrafo Willy Heimstar. Era hora de criar. Genuine: The Tragedy of a Vampire foi lançado em 1920 e estava destinado a ser a próxima obra expressionista de Robert. Todos podiam sentir a euforia que tomava conta do diretor. Genuine também segue o caminho de Caligari e claramente evoca o estilo expressionista, em termos de decoração e luz.
Corredores escuros, escadarias sinuosas e ângulos distorcidos criam uma atmosfera sobrenatural de um pesadelo. O renomado artista expressionista César Klein projetou os sets de filmagem e foi responsável pela decoração pintada. Apesar de todos os esforços, a história de Genuine não vingou, talvez pela pressa de repetir o sucesso de Caligari ou talvez pelas decisões artísticas pouco acessíveis ao público. Robert via seus esforços sendo despedaçados pelos críticos. Ele não esperava ser premiado, porém não fazia ideia do fracasso que estava em seu destino. Ele reprimiu sua paixão pelo expressionismo, estava apavorado, não queria lidar com mais uma derrota. Porém, ele não podia parar, continuava escrevendo seus roteiros para filmes de outros diretores. Em 1923, Robert não aguentava mais ignorar o chamado. Era isso, ele precisava se expressar e assim o fez. Crime and Punishment, inspirado no romance de Fyodor Dostoiévski, foi a redenção de Robert. E como não poderia faltar, a estética expressionista se manifesta. O ambiente das ruas, as paisagens, o interior das casas e as janelas, tudo é deformado para configurar o mundo obscuro e sórdido do expressionismo alemão. As curvas e linhas irregulares transmitem a loucura do personagem principal. A profundidade do cenário representou um avanço no expressionismo, o que foi mais uma conquista para Robert. O diretor transcende novamente e supera as expectativas dos críticos. O filme não foi avaliado como uma grande obra de arte, porém as diversas críticas positivas trouxeram de volta a alegria divina. Seus esforços eram novamente apreciados, e foi isso que serviu como impulso para seu futuro trabalho. 1924. O expressionismo no cinema era mais forte do que nunca. Caligari e outras obras inspiraram uma massa de diretores. A tela foi tomada pelo caos expressionista. Vina observava a onda de sucesso. Enquanto escrevia seus roteiros, seu desejo por criar algo ousado apenas crescia. Foi nesse mesmo ano que seu sentimento atingiu seu ponto alto e Robert finalmente tomou uma decisão. As Mãos de Orlok, de 1924, foi baseado no romance do autor Maurice Honor. Robert trouxe novamente a ressonância para o público alemão após a Primeira Guerra, evocando as ansiedades dos soldados em retornar das linhas de frente, bem como também as ansiedades das mulheres em casa. Vina compôs a maioria de seus quadros em cenas amplas. Os conjuntos são clássicos do expressionismo, emprestando um ar apropriadamente sombrio ao filme. A cinematografia dá um ar de desgraça, desespero e terror crescente ao filme. Mas mesmo assim, a performance de Veidt é claramente a principal atração visual e estética. É fácil entender porque Vina adorava trabalhar com ele. Novamente, Robert era aclamado por mais uma obra de sucesso. Os críticos elogiavam o filme, nomeando como o melhor do ano. Foi a conclusão perfeita para o ciclo expressionista na vida de Vina. Ele fechava o mais importante capítulo de sua vida com um grande sorriso no rosto. Robert continuou sua carreira cinematográfica como diretor, produtor e roteirista. Porém, o tempo de experiências com filmes havia passado. Anos após seus sucessos expressionistas, Vina entrou em colapso no set de seu último filme e teve que ser hospitalizado. Após uma curta, porém incrível carreira, Vina morreu no hospital em 15 de julho de 1938. Em entrevista, Alexander Arnold, amigo de Robert, se expressa. Ele era um homem profundamente comprometido com seu trabalho. Com teimosia e paciência, entregou-se ao cinema. Ele se expressou em todas as imagens, em todos os detalhes. Ele consumiu a última chama de sua vida com um heroísmo trágico, pois sabia que o fim estava próximo. Ele queria completar o seu filme, e assim o fez, às custas de sua vida. O expressionismo chegou ao fim com a estabilização da moeda, e o ano de 1933, durante a ascensão do nazismo, marca o final do movimento. Durante o curto período expressionista no cinema, Robert deixou uma grande marca. Caligari é considerado uma obra-prima. O longa não deu origem ao cinema expressionista, porém influenciou profundamente gêneros como o terror e noir. Os outros filmes concebidos por Robert durante essa época também evocam um grande talento do diretor. Infelizmente, essas obras foram parcialmente enterradas pelo sucesso de outros lançamentos maiores. Robert Vina merece ser lembrado não só pelo seu trabalho, mas também como um homem que não teve medo de ser ousado, elevando o cinema de entretenimento para a mais pura arte.